Proposta Pedagógica para Educação Infantil, Município de Bauru. Parte 1. Fundamentos Teóricos. Páginas 133 a 141. Ações do professor para promover o desenvolvimento do jogo protagonizado. As orientações didáticas relativas ao jogo de papéis ou jogo protagonizado têm, nessa proposta pedagógica, papel de destaque. De um modo geral, na maioria de nossas escolas, proporcionamos um espaço para o jogo simbólico, via de regra no contexto da Casa da Boneca. Reservamos momentos da rotina semanalmente para essa atividade. Observamos atentamente as brincadeiras das crianças. Oferecemos brinquedos e dispositivos culturais, fantasias, por exemplo, que possam disparar e estimular o jogo, e, eventualmente, brinquedos junto com elas. Isso tudo expressa um reconhecimento da importância da brincadeira e do lúdico, o que é extremamente positivo, mas considerando a teorização sobre a atividade de jogo sobre a qual acabamos de nos debruçar, isso não é suficiente. Sforni, 2009, afirma que há um discurso hegemônico entre os educadores de que a brincadeira de papéis sociais ou jogo protagonizado deve estar presente no trabalho pedagógico das escolas de educação infantil. No entanto, a autora demonstra que a ideia de que a brincadeira seja a essência da educação infantil por ter diferentes sentidos para os educadores. Ela pode estar apoiando em uma concepção maturacionista acerca do desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, a brincadeira seria considerada como algo próprio da natureza da criança, sendo, portanto, algo que se expressaria de modo natural e espontâneo nos sujeitos nessa faixa etária. Em oposição a essa concepção, vimos que a psicologia histórico-cultural defende que a brincadeira é um meio pela qual a criança toma consciência do mundo que a circunda, pois passa a compreender as relações entre os homens no interior da sociedade. Nessa perspectiva, a brincadeira tem a função de promover o desenvolvimento das capacidades psíquicas na criança. Ao discutir a influência do jogo no desenvolvimento psíquico e na formação da personalidade na idade pré-escolar, Elconi, 1987, destaca a importância do jogo tanto para o desenvolvimento de processos psíquicos que estão diretamente ligados a ele. Por exemplo, a imaginação e o pensamento, como também para aqueles processos que se ligam ao jogo de maneira indireta, como a memória. Ao longo do processo de jogo, não só se desenvolvem funções psíquicas isoladas, mas ocorre a transformação da consciência e da personalidade da criança como um todo. No jogo, a criança toma consciência de si mesma, aprende a desejar e a subordinar a seu desejo os impulsos afetivos passageiros. Aprende a atuar subordinando suas ações a um determinado modelo, a uma norma de comportamento. Assim, o jogo constitui uma escola de atividade em que a submissão a uma necessidade não é imposta de fora, mas responde à própria iniciativa da criança, como algo desejado. O jogo, dessa maneira, por sua estrutura psicológica, é o
protótipo da futura atividade séria. Elconi, 1987, página 100. Ocorre que, para que se caracterizem todas essas possibilidades de desenvolvimento potencialmente oferecidas pelo jogo, é necessário que essa atividade ganhe complexidade em termos de estrutura e conteúdo ao longo dos anos pré-escolares. Para tanto, cabe ao professor a organização da brincadeira infantil e o enriquecimento de seu conteúdo. Isso implica escolhas e condução desse processo, em contraposição ao espontaneísmo inerente à concepção maturacionista. É importante esclarecer, contudo, que não estamos propondo a atividade de jogos de papéis seja organizada visando diretamente a assimilação de novas noções ou formação de novas aptidões e faculdades. Ou seja, não se pode reduzir o jogo protagonizado ao jogo didático. Isso significa dizer que o jogo protagonizado não é nenhum exercício. Elconi, página 401. Esse argumento é ilustrado por Elconi, 1998, da seguinte forma: é possível organizar o jogo do armazém como jogo protagonizado ou como jogo didático. No segundo caso, tem-se como objetivo, por exemplo, ensinar as crianças a usarem medidas de peso. Para tanto, uma balança com pesos reais é introduzida no jogo. Entregam-se às crianças grãos e sementes. Espera-se que elas aprendam a medir e pesar objetos variados, desempenhando funções de vendedores e compradores. É necessário perceber que, nesse caso, no centro da atividade das crianças estão as operações com peso, ao passo que as relações entre as pessoas são relegadas para um segundo plano. Ambas formas de jogo são importantes na escola de educação infantil, mas atendem a objetivos distintos e devem ocupar lugares distintos na hierarquia das atividades infantis. Do ponto de vista do desenvolvimento psíquico, o jogo didático traz a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento de novas capacidades na idade pré-escolar. Mas, por sua estrutura e conteúdo, é o jogo protagonizado que pode efetivamente guiar o desenvolvimento psíquico na direção de um salto qualitativo. É fato, como bem pontua Elconi, 1987, página 85, que as funções do pedagogo na organização do jogo infantil não são tão claras e definidas como em outras atividades, o que torna a tarefa de organizar e estimular o jogo criativo das crianças pré-escolares mais difícil do que qualquer outra. A dificuldade deve ser encarada como desafio, para que não nos limitemos a organizar tarefas em que tudo transcorre tranquila e facilmente, em detrimento de uma atividade fundamental para o desenvolvimento psíquico de nossas crianças. Nos tópicos a seguir, buscamos sintetizar algumas diretrizes que podem orientar o professor de educação infantil na proposição e organização do jogo protagonizado na escola. A gênese
do jogo de papéis. A formação das premissas psíquicas do jogo de papéis e seu aparecimento dependem de forma decisiva da intervenção do professor. Essa intervenção se inicia no contexto da transição da atividade objetival, manipulatória, para o jogo de papéis sociais, quando a criança já não realiza mais ações manipulatórias como os objetos em sua forma pura, mas a brincadeira de papéis sociais ainda não assumiu a condição de atividade guia do desenvolvimento. O objetivo pedagógico fundamental nesse momento de nascimento do jogo é promover a transformação das ações elementares aprendidas com os brinquedos temáticos em ações lúdicas. Para tanto, é importante propor jogos temáticos. Já para as crianças pequenas, de 1 ano e meio até 3 anos de idade, sugerindo argumentos lúdicos simples, que contenham 1 ou 2 ações com os brinquedos. Dar de comer à boneca ou ao ursinho, por exemplo. Nesse período é fundamental que o professor não apenas apresente o argumento da brincadeira de forma oral, mas que represente as ações que podem ser realizadas com os brinquedos, atuando com eles junto com a criança, mostrando-lhe como representar as ações. Progressivamente, o professor pode organizar jogos conjuntos com as crianças, nos quais elas executam diversas ações correspondentes a um ou outro personagem, o médico, o motorista, a mamãe, e o professor nomeia a ação e o papel correspondente. Você está fazendo como a mamãe, dando de comer à filhinha. Uma vez terminada a série de ações, o professor retoma todas as ações realizadas pela criança e ensina o tema da brincadeira. Você brincou de médico, você brincou de motorista. Elcone, 1998, página 258. Essa intervenção é importante, pois a relação entre as ações e o papel social não é óbvia para a criança, de tal forma que a mediação pedagógica a auxilia a estabelecer e consolidar essas relações. Com isso, o professor está ensinando a criança a brincar. Elcone, 1998, explica que as crianças passam a brincar ativamente após alguns jogos conjuntos. Basta o professor propor-lhes o tema. Reproduzir certas ações com os brinquedos é uma condição necessária para que a criança brinque de faz de conta, mas é preciso também que as ações tenham caráter emocional, ou seja, que expressem uma atitude e um envolvimento emocional da criança, que proporcionará seu engajamento na atividade lúdica. O professor pode contribuir para despertar ou formar essa atitude, servindo como modelo de ação lúdica de matriz emocional positiva por meio de seus gestos, mímica e entonação de voz, representando o papel com entusiasmo e ajudando a criança a perceber a alegria que lhe dão os brinquedos e a possibilidade de manejá-los. Elcone, 1998. Nesse processo tem papel de destaque os brinquedos temáticos, na medida em que contém uma relação com o tema, e os papéis no jogo, e sugerem uma situação imaginária e convidam a uma protagonização, por exemplo, bonecas, um fogão e panelas sugerem que a criança assuma o papel de mãe ou de cozinheira. Elcone, 1998. Explica que entre 3 a 4 anos, os brinquedos dirigem, em grande medida, o tema do jogo. Isso significa que o início do jogo deve contar com brinquedos
temáticos, e não apenas com brinquedos, que costumam ser utilizados para manipulações simples, como peças de quebra-cabeça, pedrinhas e pratos pequenos. Os estudos realizados pelo autor indicam que as ações das crianças são realizadas com mais entusiasmo e que elas permanecem mais tempo envolvidas no jogo quando são usados brinquedos temáticos. Gradativamente, há uma mudança do papel dos brinquedos nos jogos, sendo que, mais tarde, as crianças vão perdendo o interesse pelo brinquedo temático e passando a preferir atribuir elas mesmas as propriedades que desejam aos brinquedos. Substituição lúdica. B. Evolução do papel no jogo. Alguns temas ou argumentos, como o de mãe e filha e de jardim da infância, são comuns em crianças menores e maiores. Mukihina, 1996, página 157. Explica que, em todas as idades, as crianças brincam de coisas parecidas, mas de maneiras diferentes, pois crianças de idades distintas introduzem diferentes conteúdos em um mesmo argumento ou tema. Isso significa que o jogo se desenvolve e se complexifica em seu conteúdo e estrutura. O argumento dos jogos dos pré-escolares menores é, em geral, sua prática diária e seu conteúdo principal é a reprodução de ações com objetos. Via de regra, eles repetem várias vezes as mesmas ações com os mesmos objetos. A reprodução das ações reais dos adultos com os objetos converte-se no conteúdo principal dos jogos do pré-escolares mais novos. Ao brincar de comer, as crianças dessa idade cortam o pão, cozinham a sopa, reproduzindo várias vezes a mesma ação, mas não põem o pão na mesa e nem servem a sopa. Nessa idade, o conteúdo dos jogos se reproduz exclusivamente a ações com os objetos. Mukihina, 1996, página 157. Os pré-escolares menores não costumam traçar de antemão o argumento e o papel lúdico. O jogo surge a partir do objeto que a criança tem em mãos. Se ele tiver um estetoscópio, será médico. Se tiver um giz, será professora. Nesse período, os principais conflitos entre os participantes do jogo surgem em decorrência da posse do objeto com o qual se realizam determinadas ações. É comum que muitos motoristas dirijam um mesmo carro ou que muitas mães preparem a comida. Nessa etapa do jogo, há uma mudança frequente de papéis, motivada pela passagem de um objeto de uma criança para outra. Portanto, nessa fase inicial da brincadeira já é possível identificar papéis, mas eles são determinados pelas ações realizadas pelas crianças. Não são os papéis que determinam as ações, mas o contrário. Além disso, as crianças não se atribuem os nomes das pessoas cujo papel assumem. Já nos pré-escolares de idade mediana, o conteúdo central do jogo passa a ser as relações entre as pessoas. Nessa etapa da evolução do jogo, as crianças
já não repetem muitas vezes as mesmas ações, mas a cada ação se segue uma outra. Nesse período, diferentemente do anterior, os papéis estão bem delineados e destacados. As crianças mencionam seus papéis antes de o jogo começar. Os papéis determinam e encaminham o comportamento da criança. Elconi, 1998, página 297. De acordo com Mukherjee, 1996, página 159, a ação não tem um fim em si, mas serve para expressar uma atitude em relação a outra pessoa. De acordo com o papel desempenhado, trata-se, portanto, do momento em que as ações objetais passam para segundo plano e as funções sociais das pessoas ganham destaque. Entretanto, as crianças baseiam-se ainda nas regras aparentes do comportamento e na lógica externa das ações. É apenas na última fase do desenvolvimento do jogo que a lógica interna das ações e o sentido social intrínseco às relações humanas passa a ser captado, reproduzido e elaborado pelas crianças. Assim, o conteúdo dos jogos dos pré-escolares mais velhos é o respeito às regras resultantes do papel assumido. Para eles, importa realizar as ações de maneira mais fiel possível à realidade. A correspondência com a lógica real das ações sociais autênticas e seu sentido social torna-se relevante para as crianças. Nessa fase, as crianças discutem com frequência. As mães não fazem isso. O médico não trata o doente assim. Essa mudança de atitude em relação ao papel e às ações lúdicas é indício de desenvolvimento do psiquismo e de complexificação da própria atividade lúdica. O desenvolvimento do argumento e do conteúdo do jogo são mostras de que a criança compreende cada vez melhor o conteúdo da vida dos adultos. Mukherjee, 1996, página 160. Nesse momento, os papéis estão claramente definidos durante todo o jogo. A criança observa uma nítida linha de conduta. A fala tem um caráter teatral, manifesto que é determinado tanto pelo papel do interpelante quanto pelo do interpelado. Elconi, 1998, página 299. Podemos compreender assim, a partir de Leontiev, 1998, que um mesmo argumento pode aparecer em diferentes estágios do desenvolvimento do jogo, mas o sentido que ele assume para a criança em cada estágio é diverso. Para as crianças pequenas é a própria ação, navegar em um quebra-gelo, isto é, apresentado no jogo em um estágio mais adiantado. As relações aparentes das pessoas envolvidas nessa epopeia polar. Quem é o chefe? As regras de comportamento do capitão, do engenheiro-chefe, do operador de rádio, surge em primeiro plano. Finalmente, as relações sociais intrínsecas nos momentos morais, os de maior conteúdo emocional, torna-se o centro. O mesmo ocorre em outros jogos infantis. As crianças brincam das mesmas coisas, em idades diferentes, mas elas brincam de formas diferentes. Leontiev, 1998, páginas 141, 142.
A compreensão dessas etapas auxilia o professor no estabelecimento de metas orientadoras da organização do trabalho educativo na educação infantil, pois indica a forma mais complexa de jogo a ser desenvolvido pelas crianças em cada idade, o que não ocorrerá espontaneamente, mas na dependência das condições educativas e ações pedagógicas. Por essa razão, nem sempre observamos em nossas escolas jogos com a complexidade descrita por Elconi, 1998, em suas pesquisas. Nossa sociedade e nossas escolas não têm proporcionado as condições e mediações necessárias para que o jogo se desenvolva em suas máximas possibilidades na infância. Cabe a nós, educadores, nos aprofundarmos no estudo teórico sobre a forma da atividade lúdica de modo articulado aos conteúdos culturais a serem transmitidos à criança na educação infantil, visando nos instrumentalizarmos para construir ações pedagógicas que provoquem esse desenvolvimento, pois, em última análise, o desenvolvimento do jogo reflete e produz o desenvolvimento da consciência da criança. C. Conteúdo do jogo. O conteúdo do jogo é um aspecto fundamental sobre o qual devemos refletir, tendo em vista a intervenção pedagógica promotora de desenvolvimento. Se o conteúdo do jogo são as relações humanas e a atividade dos adultos, a base sobre a qual se apoiam os papéis e os temas interpretados pelas crianças durante o jogo de papéis sociais, é a dimensão da atividade dos adultos a que a criança tem acesso e que ela consegue compreender. O conteúdo do jogo revela a penetração mais ou menos aprofundada da criança na atividade dos adultos. Pode revelar somente o aspecto externo da atividade humana, ou o objeto com o qual o homem opera ou a atitude que adota diante de sua atividade e de outras pessoas, ou, por último, o sentido social do trabalho humano. Elconi, 1998, página 35. Assim, se o conteúdo do jogo é o que a criança destaca como aspecto principal nas atividades do adulto, Mukihina, 1996, página 167. Uma das tarefas essenciais do trabalho do professor consiste em ampliar o conhecimento das crianças acerca da atividade concreta das pessoas e de suas relações. Em outras palavras, o ensino escolar deve incidir sobre o conteúdo do jogo visando enriquecê-lo. Isso porque, quanto mais ampla for a realidade que as crianças conhecem, tanto mais amplos e variados serão os argumentos de seus jogos. Mukihina, 1996, página 157. E, portanto, mais rica será a sua atividade. Se é por meio da atividade que o psiquismo da criança se reestrutura, então, quanto mais rica a atividade, maior a riqueza de psiquismo. Por outro lado, a pobreza na atividade tem como consequência o empobrecimento do psiquismo. Se a criança tem pouco conhecimento sobre a realidade que está sendo representada no jogo, esse não prossegue ou permanece limitado à realização de poucas ações que retratam de forma empobrecida, superficial ou simplista a realidade vivida pelos adultos. A complexificação do jogo ao longo do desenvolvimento infantil
depende do modo como a criança se apropria da atividade social dos adultos. Processo esse que depende da intervenção pedagógica do professor. A esse respeito, Elconi afirma que o desenvolvimento dos jogos, tanto no que diz respeito a seu argumento quanto a seu conteúdo, não se efetiva de uma maneira passiva. A passagem de um nível do jogo a outro se realiza graças à direção dos adultos, que, sem alterar a atividade independente e de caráter criador, ajudam a criança a descobrir determinadas facetas da realidade que se refletirão posteriormente no jogo. As particularidades da atividade dos adultos, as funções sociais das pessoas, as relações sociais entre elas, o sentimento social da atividade humana, o conteúdo dos jogos de argumento tem uma significação educativa importante. Por isso, é preciso observar com cuidado do que se brincam as crianças. É preciso dar-lhes a conhecer aquelas facetas da realidade cuja reprodução nos jogos pode exercer uma influência educativa positiva e distraí-la da representação daquilo que possa desenvolver qualidades negativas. Elconi, 1960, página 513, grifo nosso. O autor esclarece no trecho citado que a intervenção do professor no jogo não implica na supressão do caráter independente e criativo da atividade lúdica, o que nos indica a necessidade de superação da dicotomia artificial entre atividades dirigidas, supostamente para ensinar, e atividades livres, supostamente para brincar. Na perspectiva de Elconi, 1987, a intervenção do professor pode se dar tanto na seleção de temas para a brincadeira, quanto na distribuição dos papéis entre as crianças e definição dos acessórios a serem utilizados. Ao lado dos jogos protagonizados, que nasce na iniciativa e interesse das crianças, que são fundamentais e devem ser estimulados no espaço da escola, o professor também pode e deve propor argumentos para o jogo, visitas e outras atividades envolvendo contação de histórias, livros, filmes e documentários, etc. São excelentes disparadores para o jogo protagonizado. Discutir com as crianças quais serão os papéis a serem desempenhados e qual o conteúdo do papel antes do início da brincadeira pode enriquecer sobremaneira o jogo e contribuir para o desenvolvimento da autoconsciência e do autodomínio da conduta. Elconi, 1987A, página 101, esclarece nesse sentido que os papéis propostos pelo educador às crianças podem ou não ser atrativos para elas, sendo que serão tanto mais atrativos quanto mais repletos de ações saturadas de conteúdo e sentido e relações profundas com os outros papéis que compõem a brincadeira. Saturando o papel de conteúdo, o tornamos mais atrativo. Formamos o desejo da criança. Essa possibilidade de formar os desejos infantis, de dirigi-los, faz do jogo um poderoso meio educativo, quando se introduzem nele temas que possuem grande importância para a educação.
Além disso, a intervenção do professor na distribuição dos papéis evita a cristalização que muitas vezes ocorre quando as mesmas crianças ocupam sempre os papéis de destaque na brincadeira. Também, após o jogo, é importante criar um espaço de reflexão sobre o que foi experimentado e construído durante a atividade lúdica, contribuindo para que se realize o potencial do jogo de ser uma atividade que aprofunda o conhecimento do mundo da criança e amplia suas possibilidades de ação consciente. Vale lembrar, por fim, que o conteúdo do jogo tem uma clara dimensão ético-política. Os papéis que a criança representa na brincadeira têm como matéria-prima as relações sociais reais, considerando que vivemos em uma sociedade alienada, marcada por situações de exploração, dominação e opressão entre as pessoas. Que modelos de relação humana têm nossas crianças para reproduzir em suas brincadeiras? Está colocado para nós, educadores, o desafio de apresentar modelos alternativos de relações sociais, relações verdadeiramente humanizadoras, contribuindo para o desenvolvimento moral e da personalidade de nossos alunos, intervindo de forma deliberada e consciente no processo de formação de sua concepção de mundo.